Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Celebramos hoje a dedicação da Basílica de São João de Latrão. O que significa isso? O que é uma dedicação e que igreja é essa de São João de Latrão? São João de Latrão foi uma igreja construída no século IV, ou seja, 1600 anos atrás. E aqui nos perguntamos o porquê que nós hoje celebramos a dedicação de uma igreja tão antiga e que nem no Brasil está essa igreja. Essa igreja tem uma importância muito grande porque ela é a catedral do Papa. O que é uma catedral? Uma igreja matriz central, a mãe de todas as igrejas. Por exemplo, em Anápolis temos a Catedral Bom Jesus. A catedral é onde está a cátedra do bispo, a cadeira que somente o bispo pode sentar, aonde ali temos o símbolo do poder, da autoridade do bispo de uma igreja. O bispo que é a máxima autoridade da igreja dentro da diocese. Isso é muito importante. E essa igreja de São João de Latrão, construída por Constantino no século IV, carrega essa importância, porque é a igreja onde está a cátedra, a cadeira do Papa. Pensemos aqui no Vaticano, que também tem a sua importância, mas São João de Latrão, inclusive, é mais antigo que o próprio Vaticano. O Vaticano é uma construção relativamente moderna, né? Demorou muito tempo a ser construída. Por isso nós celebramos essa festa hoje. Por quê, irmãos? Porque somos uma só igreja. Temos uma só fé. E o que acontece em Roma, na diocese de Roma, que é a diocese da Igreja Católica, propriamente mais dito falando, nós celebramos no mundo inteiro essa dedicação. Dia 10 de dezembro teremos a dedicação da Capela Santo Antônio. E todos os anos, nessa data, dia 10 de dezembro, vamos celebrar esta festa, o nascimento de uma igreja, o nascimento de um templo dedicado a adorar a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Salvador. Por isso é tão importante. A igreja, dentro da igreja, nós temos a presença do Salvador. Mas mais do que celebrarmos o templo de Deus, a estrutura física, os nossos corações, o nosso pensamento hoje se volta para uma realidade sobrenatural. Qual é? Que nós somos igreja, que nós somos o templo de Deus. Os judeus celebravam também o templo de Jerusalém, o lugar sagrado onde habitava a presença de Deus. Muitos aqui de vocês estiveram presentes quando foi demolido a igreja São Benedito. Nessa época, muitos ficaram revoltados com o padre, até ameaça de morte, se brincar, ele sofreu. Me disseram que no dia de destruir a igreja, demolir, ele nem podia ficar lá perto, senão alguém ia pegar ele na porrada. Se a gente tem um apreço tão grande por uma igreja que tem tão pouco tempo, olhando para a história da igreja, né? Imagina aquele povo em relação ao templo em Jerusalém. Só tinha aquele templo, não tinha outro, era um só apenas. E todos os judeus precisavam todos os anos ir até aquela igreja, na nossa mentalidade, para entender. Não se chama igreja o templo de Jerusalém, mas para vocês entenderem. Todos os anos eles precisavam ir lá
fazer o quê? Oferecer um sacrifício. 3 animais basicamente eram ofertados em sacrifício de acordo com o poder aquisitivo, o dinheiro que as pessoas tinham. Os mais pobres ofereciam pombas. Os mais ricos, ovelhas e bois. E aqui nós entendemos o contexto do evangelho de hoje, que começa como Jesus que vai ao templo de Jerusalém e se encontra com uma coisa muito comum para aquela época. Em volta do templo de Jerusalém, no átrio externo, estava cheio de animais. E isso era muito bem explicado, porque as pessoas vinham de todas as partes oferecer o sacrifício. Imaginem só, uma viagem de 3, 4 meses carregando um animal, carregando um boi, um pombo, uma ovelha, não daria certo. Então o que fazia? Chegava lá nas redondezas do templo e a pessoa comprava o animal. Por isso que Jesus, e aqui nós vemos, ele se encontra com os cambistas, se encontra com os vendedores. E aqui nós nos perguntamos o porquê que Jesus usa de tanta violência hoje. Conhecemos sempre Jesus pela sua paciência, pela sua serenidade. Reconhecemos Jesus como príncipe da paz. E agora a igreja não esconde, nos coloca o evangelho de João capítulo 2, aonde Jesus age com uma certa violência, não é? E aqui imaginamos nessa cena Jesus fabricando o próprio chicote, porque a palavra de Deus aqui coloca esse detalhe. Ele não pegou o chicote de alguém, ele fez o chicote, ele fabricou e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, e derrubou a mesa dos cambistas. Imagina que alvoroço não foi essa situação? Imagina se qualquer sacerdote tenta fazer a mesma coisa na igreja, né? Se um padre entra aqui, começa a derrubar os bancos, começa a dar chicotada em todo mundo e falar: esse padre ficou doido, esse padre tem que ir para o CAPS, ele tem que começar a tomar os remédios porque ele está doido. Mas Jesus pode fazer isso. Por que ele pode fazer? Porque ele é Deus, porque ele é santo. E mesmo ele agindo sim com violência, aqui Jesus agiu com violência, mas uma santa violência. E outra coisa muito importante, ele não fez isso de maneira descontrolada, porque ele era Deus, e sendo Deus e homem, todos os seus desejos, sentimentos e afetos estavam perfeitamente ordenados dentro dele. Tudo o que ele fez foi premeditado, foi planejado e feito com certeza com a sua sabedoria divina. Em nenhum momento Jesus passou da conta. Muitas vezes quando os pais vão corrigir os filhos, passam da conta. Às vezes quer corrigir um pouquinho, mas movido pela raiva, pela emoção, acaba até infelizmente espancando os próprios filhos. Porque nós não temos esse controle muitas vezes emocional. Muitos pais não têm um controle na educação. Mas o assunto não é a educação dos filhos, mas é só um exemplo para vocês entenderem. Nosso Senhor Jesus age com violência porque Ele precisava fazer isso, porque Ele precisava deixar uma mensagem para aquelas pessoas. E qual mensagem era? De que a casa de Deus, um lugar que deveria ser de adoração, de encontro com o Senhor, se tornara um lugar de comércio. E por isso Ele diz isso: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Não estava errado o fato de ter animais em volta do templo, porque fazia parte do processo. Mas a crítica de Jesus era justamente essa, de que eles estavam ali apenas para cumprir a lei. E com certeza, na venda, no comércio dos animais, havia injustiças, havia desonestidade, havia mudança nos pesos das balanças para favorecer aqueles que estavam vendendo e desfavorecer muitas vezes os mais pobres que iam ali, não tinham condições de ofertar grandes sacrifícios. Mas irmãos,
Nós somos a casa de Deus. E a palavra que Jesus fala para aqueles vendedores é, na verdade, para cada um de nós. Tirai isso daqui. Olha a frase de Jesus. Olha a ordem de Jesus. Tirai isto daqui. O que Jesus está tirando? Ele está querendo tirar também de nós, tirar de nosso coração, de nossa casa, do templo que somos nós, tirar tudo o que não vem dele. Se Jesus olhar hoje para a tua alma, se Jesus viesse visitar você hoje, o que ele precisaria tirar? O que dentro de nós, em nossa vida, está em dissonância, está incoerente com o Evangelho? Cada um precisa olhar para si e perceber quais lugares da nossa vida, da nossa casa, da nossa história, vem se tornando também comércio. Será que estamos comercializando com as obras do mundo, com os pecados? Como anda essa construção? Não estou falando da construção da Santo Antônio, estou falando da construção que é você. A maior de todas as construções, o maior de todos os projetos, precisa ser você, a sua santificação, a sua salvação. Seja o seu corpo, que precisa de cuidados, seja também a sua alma. Às vezes nos preocupamos tanto com as pessoas, nos preocupamos tanto com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor, se estão bem, se estão saudáveis, se estão doentes ou não, mas nos esquecemos muitas vezes de cuidar de nós. E este é um santo egoísmo, cuidar da própria salvação, porque pensamos, irmãos, isso é um risco também para o sacerdote. Do que adianta eu querer salvar todo mundo e perder a própria alma? É preciso também buscar a própria salvação, irmãos. Sim, também faz parte da nossa salvação queremos salvar os outros, querer ajudar que as pessoas encontrem com o Senhor. Mas como você tem cuidado de você mesmo, do seu corpo, do templo que é você? Como anda a sua alimentação? Você tem comido só porcaria? Comido só coisas que fazem mal para o seu organismo? Como você tem cuidado do seu sono, do seu descanso? Como você tem cuidado do seu tempo? Sim, do seu tempo, que é o mais precioso dom que Deus pode nos dar, ou temos desperdiçado com tantas coisas? Na primeira leitura, vemos a profecia de Ezequiel, aonde ele vê do templo saindo rios de água. E aonde essa água chega, transmite a vida, transmite a prosperidade. E nosso Senhor Jesus, Ele mesmo diz que é o templo. Essa profecia está falando de quem? Está falando de Jesus. Do lado direito do templo saía um rio de água viva. Do lado direito do Salvador também correu sangue e água. E nós rezamos aquela linda oração: ó sangue e água, que jorrasses do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Mais uma vez, ó sangue e água, que jorrasses do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. O templo de Deus, o maior de todos os templos, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele habita a Santíssima Trindade, Ele é Deus, e Ele permite que esse templo se abra para nós. Não foi à toa que o soldado colocou a lança no coração de Jesus, no lado direito do Senhor. Como em Adão, no lado direito de Adão saiu Eva, foi criado a primeira mulher. Agora do lado direito do novo Adão, que é Cristo, Ele nos cria, nós que somos sua igreja,
nós que somos o seu templo, e como temos cuidado deste templo que somos nós. A igreja sou eu e você. Sim, a estrutura também carrega uma bênção especial, porque aqui, neste lugar, Deus se faz carne. Por isso aqui é um templo sagrado, por isso que o padre sempre está dizendo a respeito das roupas, a respeito do modo de se portar. A Goretinha aqui, achei bonita a atitude dela, né? Ela passou, fez a vênia sobre o altar, porque é um lugar sagrado. Parabéns, a irmã da Kétala, né? Fez a vênia certinha aqui, ela até ficou emocionada ali. Aqui é um lugar sagrado. Quando passamos diante do altar, fazemos a reverência, porque não é qualquer lugar. Se nós queremos encontrar uma igreja limpa, uma igreja organizada, quanto mais Deus também quer encontrar a sua alma, o templo que é você, limpo, organizado e ordenado. Será que a nossa vida está ordenada? Será que a nossa vida está organizada? Como está a organização do nosso tempo, da nossa vida? Com certeza, se a gente chegasse aqui na igreja, visse o chão sujo, cheio de lama, teia de aranha para quanto é lado, alguém ia falar: padre, o senhor está precisando de limpar a igreja. Mas claro que isso não acontece, né? Que graças a Deus a nossa zeladora, a dona Nega, e quem ajuda aqui faz isso muito bem, limpa muito bem a igreja. Mas a gente quer a igreja limpa, quer a casa de Deus arrumada, mas permitimos muitas vezes o nosso interior sujo pelo pecado. Permitimos muitas vezes a casa que somos nós ser manchada pelo mundo, pelo orgulho, pela avareza. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, templo de Deus. Se era sagrado o templo de Jerusalém, porque nele estava a Arca da Aliança, estava as tábuas da lei, estava o cajado de Moisés e o maná, quanto mais a Santíssima Virgem Maria, que carregou não as leis de Deus, mas o próprio Deus em seu seio. Que ela nos ajude, interceda por nós, para que sejamos santuário, templo de Deus, aonde Ele possa morar todos os dias.